Fale, meus amigos, Marcelo Pilon chegando, sabadão de Pitaco do Pilon, aqui no Caipira da Imprensa, e sabadão para falar do rebaixamento do Santos. Gente, da mesma maneira que muitos falaram do título do Palmeiras, eu acho que talvez até saiu mais notícias sobre o rebaixamento inédito do Santos. Complicado, a gente sabe disso, conversei com muitos santistas, e eu gostei muito da análise de um santista que falou o seguinte: esses são os últimos 365 dias mais tristes da história do Santos. E faz totalmente sentido. Se você considerar que o Pelé faleceu em 28 de dezembro, somado ao rebaixamento que foi agora em 6 de dezembro, então nesse intervalo aí, né, tem um pouquinho menos de um ano, sem dúvida nenhuma são os últimos, o último ano, né, contando em quantidade de dias, realmente piores para a história do Santos Futebol Clube. Gente, eu tenho alguns motivos e justificativas para dividir com vocês o que eu acho que foram motivos para essa queda do Santos. Conversando com muitos amigos, inclusive pessoas importantes, ex-dirigentes do Santos, eu entendo que 4 motivos são importantes. E eu vou do mais fácil ao mais difícil, tá? É claro, mais fácil é a situação atual do Santos. Diretoria muito complicada, decisões erradas, dívidas altas. Hoje o Santos ele paga, pelas informações, 10 ex-treinadores, entre multas, entre salários atrasados, entre você cumprir contrato. Então você tem uma dívida muito grande. Você tendo uma dívida grande, você gastando mais do que você recebe, automaticamente você contrata um time mais limitado. E esses jogadores limitados fazem com que você acabe não tendo o desempenho dentro de campo. Então, a resolução hoje do Santos é uma realidade, né, complicada em relação a essas más gestões, onde teve muita vaidade, onde teve muito interesse pessoal fora o interesse da instituição. Segundo motivo que eu coloco também como um ponto importante. Os jogadores de base do Santos, os raios, né, como muita gente chama, devido a más gestões, esses jogadores eles saíam da base já fatiados em percentual do seu passe entre Santos e empresários. Então, na hora que você vendia esse jogador, uma boa parte desse passe ficava ou com o jogador ou com o seu empresário e uma pequena parte para o Santos. Então, uma grande receita que o Santos poderia fazer, que é marketing, bilheteria, venda de produtos, venda dos ingressos, né, a ocupação do estádio, os planos de sócio-torcedor, esse é um lado de faturamento, né, os direitos de TV que você recebe, e o outro, sem dúvida nenhuma, é a venda de jogadores. Então, segundo motivo, foram essas questões das vendas dos jogadores, onde você não via para onde foi o dinheiro. Esse dinheiro ele não foi investido necessariamente pelo Santos Futebol Clube. Terceiro motivo que eu acho que é muito importante, eu acho que isso daí bate muito com a questão da vaidade, é não valorizar o peso que o Santos tem para o mundo todo. Um time que teve Pelé, o maior jogador de todos os tempos, o brasileiro mais importante do mundo, o brasileiro que parou uma guerra, que você não fala de Brasil, mas você fala de Pelé, o Pelé é mais conhecido que o próprio Brasil. Ninguém do Santos fez uma ação efetiva para a identidade com o seu principal jogador, o maior jogador do mundo. Né? Então, falta uma ação de marketing. Não pode falar da boca para fora. O Santos é o time do Pelé. Faltou ações. Né? Muitas brigas com o Pelé, muita questão de vaidade, muita questão de dividir. O Pelé merece ganhar, merece, né? A marca Pelé, o Pelé ainda mantém vivo a marca. Né? Ele merece ser recompensado por uma parte do Santos. Existe um Santos antes do Pelé, né? E com todo respeito aos torcedores, vocês sabem disso, né? Do respeito que eu tenho por todos os times, o Santos ele ficaria no ostracismo se não tivesse o Pelé. Né? Então existe realmente toda essa história. Então falta de verdade uma identificação com o mundo todo sobre o peso do Santos. Tá? Então o Santos ele se limita por não fazer ações corretas com o seu principal jogador, e não só o seu principal jogador, o principal jogador do mundo.
né? Então esse para mim é o terceiro motivo. Então, eu só recordando, né? Para mim, diretoria, escolhas, segunda a questão das joias da base que foram vendidas e você não vê o dinheiro, terceira a identidade com o Pelé, e o quarto motivo, que eu acho que é o mais importante, todas essas situações, gente, elas podem ser melhoradas, né? Elas podem ser melhoradas, são ações que podem ser tomadas, inclusive no dia de hoje, que ela não foi tomada e acabou gerando a queda do Santos. E o quarto motivo, que é o mais importante, que eu falo com muitos santistas, é o Santos ficar na cidade de Santos. E o fato do Santos ficar somente na cidade de Santos deixa o Santos numa situação pequena em relação aos rivais. Muitos santistas entendem que o Santos tem que vir para São Paulo. Não que o Santos vai deixar a cidade de Santos. A Vila Belmiro hoje é um estádio pequeno, um estádio para poucos torcedores. E esses torcedores, os torcedores de Santos geralmente não lotam o estádio. Quando o Santos mandava jogos em São Paulo, né, tempo do Pacaembu, tempo do Morumbi, do tempo do Pelé, o Santos lotava. Você tem muitos torcedores fora da cidade de Santos. Então, eu entendo que uma mudança geográfica, uma mudança territorial do Santos é muito importante para o Santos crescer, não ficar somente como o time da Baixada Santista, né? Eu estava falando com um importante dirigente do Santos que houve um movimento para o Santos assumir a gestão do Pacaembu. Só que acabou não seguindo isso por questões de vaidade. Hoje tem uma questão que é a possível reforma da Vila Belmiro. Então, essa reforma da Vila Belmiro vai deixar o Santos somente na Vila Belmiro? O Santos, muitos entendem que o Santos teria que construir um estádio mais perto da capital. Falaram de construir no ABCD, né, nas cidades do ABCD. Então, eu entendo que hoje o Santos, olhando, né, tendo uma visão um pouco mais ampla, hoje em São Paulo tem um estádio, que é o Pacaembu, sem nenhuma identidade. Você tem Allianz Parque, você tem Arena Corinthians, você tem Morumbi, né? Arena Neoquímica, né? Temos que valorizar o patrocinador. E automaticamente você tem o Pacaembu revitalizado, com toda a sua identidade, inclusive para o Santos. Essa ida para São Paulo é muito importante para essa fase do Santos. O Santos, que em 2024 vai jogar o Campeonato Paulista, vai jogar a Série B. O Santos não conseguiu nenhuma outra vaga, o Santos não teve direito a jogar a Copa do Brasil. Enfim, o ano de 2024 é um ano pesado para o Santos, que hoje, sábado, terá a eleição do seu novo presidente. Salvo engano, são 5 chapas, são 5 candidatos. Se o Santos fosse tão ruim, não teria essa quantidade de candidatos. Se o Santos não fosse grande, não teria toda essa procura. Só que nenhum dos candidatos esperava o que iria acontecer no dia 6 de dezembro. O Santos, que já adiantou todas as suas cotas de TV para poder pagar os salários atrasados, já está se falando que não vai pagar o 13º. Enfim, o novo presidente do Santos tem um abacaxi na mão, tem um pepino na mão, que é domar esse time de história para retomar, primeiramente, retomar o caminho para a Série A do Brasileirão. Então, em respeito ao Edson Arantes do Nascimento, em respeito a todos os jogadores que fizeram a história, né, do Santos, em respeito a todos os seus torcedores, né, não os torcedores que botaram fogo no pós-jogo lá. Para mim, isso não é torcedor. É o torcedor que chorou, é o torcedor que apoiou o Santos do início até o fim. Porque presidentes passam, posições em campeonatos, eles passam, né? Hoje o Santos está na Série B, amanhã ele vai voltar tranquilamente. O Santos ele tem condições de voltar para a Série A. O Santos tem peso, o Santos tem peso de camisa. Então o Santos, como diz o hino do Santos, Santos sempre Santos, dentro e fora do alçapão. Então o Santos ele sempre vai ficar, né? Pelé virou uma estrela, né? O Pelé, ele é eterno, como diz o nome do filme dele. O Santos, ele sempre vai continuar. Então, no ano do Brasileirão Rei,
para homenagear o Rei Pelé, o Santos infelizmente cai para a Série B do Brasileirão. É isso, gente. Pitaco do Pilon longo para falar sobre o Santos, time da qual eu tenho um enorme carinho, e não ter carinho pelo time do Pelé seria uma heresia com qualquer tipo de torcedor. Então, o meu carinho, a minha solidariedade aos meus amigos santistas e a toda a nação santista, que para poder retomar, né, o caminho de peso que o Santos sempre mereceu. Tá ok? Gente, amanhã no Pitaco do Pilon, muitos me perguntaram, antes de fazer essas análises dos times brasileiros, né, dos times no Brasileirão, amanhã eu preciso fazer um pitaco específico sobre a situação da CBF hoje, né, essa cassação do cargo do Edinaldo Rodrigues. Tem umas coisinhas importantes para a gente poder conversar sobre politicagem e sobre os rumos da CBF, né, que hoje está com treinador interino, tem uma Copa América, tem uma Copa do Mundo há praticamente 2 anos, e tem uma promessa que viria um treinador. Então o Pitaco de amanhã é para falar sobre CBF e futebol brasileiro o futebol brasileiro e a seleção é somente um reflexo de tudo que está acontecendo na gestão do CBF. E o seu time tem culpa, tá bom? Até amanhã, um grande abraço a todos e Santos, sempre Santos, dentro e fora do alçapão, para toda a nação santista, para todo o futebol e, sobretudo, para ele que está lá em cima, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o maior brasileiro da história do mundo. O maior brasileiro, o maior símbolo de brasileiro, chama-se Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Ninguém conhecia como Edson, mas todos conhecem como Pelé. Abraço!